Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da BR Properties referente aos resultados do segundo trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Martim Jaco, diretor-presidente, e André Bergenstein, diretor vice-presidente financeiro de RI. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da BR Properties. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet pelo webcast, podendo ser acessado no endereço www.brpr.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o encerramento. Gostaria agora de passar a palavra para o Sr. Martim, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Martim, pode prosseguir. Bom dia a todos e bem-vindos ao call de resultados do segundo trimestre de 2021 da BR Properties. Obrigado mais uma vez a todos pela presença e pelo interesse de todos que estão nos ouvindo. Em termos de dinâmica, vamos seguir a mesma dinâmica das anteriores que vocês já conhecem. Eu vou fazer um breve resumo da atividade do trimestre e, na sequência, o André vai dar o detalhamento dos resultados do segundo TRI e vamos deixar um tempo bastante grande aí para perguntas e respostas de todos. Então, indo direto aqui para a parte do resumo, para que a gente tenha tempo do Q&A. Primeiro ponto da parte de resumo seria um pouco do contexto do qual a gente está inserido, né? A gente tem, por um lado, hoje, falando já de macro, né, um cenário mais positivo do ponto de vista de Covid, de vacinação, né? A vacinação andando muito bem nas regiões onde a gente tem as nossas propriedades. Isso volta na parte de escritórios, a gente já começa a ter uma retomada um pouco mais forte do que a gente já vinha observando. E isso, reflexo, a gente vê também no volume de atividades de locação, no volume de transações, nos volumes de consultas, visitas, ou seja, o nosso pipeline, né? De novo, a gente está falando dentro do nosso mercado, que seria o mercado de AAA. Esse é um ponto positivo desse cenário. Por outro lado, o cenário está mais desafiador, está mais volátil, quando a gente leva em consideração ainda toda a questão da inflação, que ainda tem alta, a questão da elevação da taxa de juros, né? Sem dúvida nenhuma isso afeta o nosso mercado, então a gente está num cenário ainda volátil desse ponto de vista. Ponto positivo é que com a questão do Covid a gente está andando num caminho bem e cada dia que passa a gente vai melhorando mais utilização dos escritórios. Ainda dentro do contexto, quando a gente fala do mercado imobiliário, aí mergulhando para o nosso mercado específico, falando primeiro de escritórios, claramente, né, a retomada ela já começou, né, por tudo que a gente já falou, não só de vacinação, mas quando a gente fala de portfólios de qualidade, a própria Covid trouxe um novo paradigma do que seria qualidade para os ocupantes, e os grandes ganhadores, então, em termos de ocupação, são os portfólios de tipo A de qualidade, como é o da BR Properties, o qual a gente vem há muito tempo já insistindo nisso, até antes da pandemia, que os inquilinos iam procurar cada vez mais não só especificação técnica, mas serviços e transporte em massa, transporte em público, vários meios de transporte. Isso com a pandemia se intensificou muito mais e por isso o nosso portfólios como os nossos têm tido uma demanda muito grande e com isso uma redução de vacâncias, né? Quando a gente olha o mercado de logística, acho que já está todo mundo muito convencido de como está funcionando, ou seja, é um mercado que está muito ativo, uma demanda ainda muito elevada. É interessante que essa demanda ela também é muito exigente, né? Ou seja, hoje as operações de logística elas têm que ser muito detalhistas, têm que ser entregas feitas em timings corretos, ou seja, elas têm que ser muito eficientes. Isso significa que cada vez mais se procuram imóveis atualizados, ou seja,
apesar da gente ter uma oferta maior, porque muita gente viu que esse é um mercado que está funcionando muito bem, a demanda ainda continua muito elevada por esse tipo de imóvel, né? Então, a gente vai continuar vendo nas principais regiões vacâncias baixas, absorções muito altas, né? Exemplos, nas duas regiões onde a gente está inserido, Jarinu e Cajamar, vacâncias nas regiões são de um dígito. Em Jarinu nós temos praticamente 100% da ocupação de tudo que a gente já tem pronto. Então, é um mercado que vem funcionando bem e deve continuar funcionando porque ainda tem uma demanda muito grande por parte dos inquilinos e dos ocupantes, né? Tanto os que estão expandindo, quanto aqueles que já têm áreas, mas precisam de novas áreas com melhores especificações. Dito isso com respeito ao contexto, entrando um pouco aqui no outro item de resumo, que seria os destaques operacionais da companhia no segundo TRI de 2021. Nós tivemos, como a gente teve em todos os últimos trimestres, mas esse um pouco mais até de volume, atividade em todas as nossas frentes estratégicas da companhia. Então, começando pela primeira, que é sempre a nossa prioridade, a mais importante, locação. Locação, considerando que a gente locou no segundo trimestre de 2021 76 mil metros, mais do que a gente já tinha locado no primeiro TRI, vocês lembram que o primeiro TRI já tinha sido o melhor TRI dos últimos 7 anos, quando a gente soma o segundo TRI com o primeiro TRI, a gente chega a um total de 88 mil metros quadrados alocados, o que isso se traduz no melhor semestre da história da companhia em termos de locação, ou seja, nos 14 anos da companhia, nunca tivemos um primeiro semestre tão forte quanto este. E o destaque dessa ocupação vem, naturalmente, para Jarinu, uma pré-locação que nós fizemos de 63 mil metros quadrados, que se entrega no ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, faz parte também dos investimentos, a gente vai falar das recentes aquisições, adquirimos e locado concomitantemente. E o grande destaque foi para o Ventura, né, que nesses dois trimestres a gente tem um volume de aproximadamente 19 mil metros quadrados, com empresas de primeiríssima linha, que vão justamente no que a gente imaginava que iria acontecer, de mudança de qualidade dos inquilinos. Os inquilinos já estavam no Rio de Janeiro, mas a questão da qualidade do Ventura, e Ventura, sem dúvida nenhuma, melhor empreendimento no centro do Rio de Janeiro, ela consegue captar essa demanda. Então, são 19 mil metros aproximadamente de locação no Ventura. Com todo esse volume de locação, toda essa atividade de locação, a gente tem, pelo terceiro trimestre consecutivo, mostrado queda na vacância, tanto na vacância física quanto na financeira, e os resultados, que adiante o André vai melhor detalhar, mas a gente já vê um incremento de 4% na nossa receita líquida comparado ao mesmo TRI, um incremento de 6% no EBIT da companhia comparado ao mesmo TRI do ano passado, isso que ainda tem 32 mil metros de contratos de locação já assinados, os quais ainda não passaram pelo nosso resultado, vão começar a passar a partir do terceiro TRI, né? Então, a movimentação de locação e essa parte de demanda dos nossos edifícios com o portfólio que a gente tem hoje, ela está sendo muito positiva e, de novo, vale destacar o melhor semestre na história da BR Properties. Outra atividade muito forte que nós tivemos nesse TRI foi a nossa parte de aquisição, né? Sempre com viés oportunístico. Nós fizemos a aquisição do Centauri em Jarinu, que é justamente o empreendimento que está 100% locado, 63 mil metros, que compramos por R$ 2.500 um metro quadrado. Até o fato da gente já ter o terreno anteriormente, faz com que a gente compre até um pouco abaixo do que seria um custo de reposição, né? Terrenos hoje comprados, mas o custo de construção que aumentou muito, seria acima do que desses 2.500 que a gente pagou por essa propriedade entregue no primeiro semestre de 2022. E também completamos aqui a aquisição de uma área pequena ali no Parque da Cidade, são 3 predinhos comerciais, né, que ficam na frente dos nossos 3 edifícios de escritórios, totalizam 2.300 metros quadrados aproximadamente, a um custo de R$ 12 mil por metro quadrado, ou seja, compramos muito bem, e isso vai dentro da nossa estratégia da consolidação que a gente tinha chamada Gleba B, que é onde ficam os nossos 3 edifícios, que nos dá um controle bem claro, não só a gente já tinha um controle em área, mas agora temos o controle mesmo dos usos, né, ao redor do Parque da Cidade. Então, aquisição também muito importante, comprando bem, com preços muito atraentes nas regiões corretas.
E outra atividade também que foi muito forte foi a parte de vendas também, né? Em Jarinu vendemos a nossa propriedade Tucano, que era uma propriedade que a gente já teve no passado, vendemos, recompramos há 3 anos atrás e agora vendemos. São 32 mil metros, com uma ocupação de 75%, mas vendemos a R$3.000 o metro quadrado, né? Se alguém olhar esse deal que a gente fez, a gente gerou uma conta muito breve, considerando o financiamento, que a gente tinha valor, que a gente comprou valor, que a gente vendeu. Nós temos uma taxa interna de retorno ao redor dos 33%. Tá? Isso significa uma criação de valor muito grande para o nosso acionista, que é exatamente o que a gente tem feito desde a criação da companhia. Essa venda do Tucano, outro ponto importante, ela reflete um prêmio de 5% com relação ao nosso valor de NAV, ao nosso valor bucado dessa propriedade, né? E falando da outra venda que a gente fez, quando a gente fala do Bloco B em São Paulo, que a gente vendeu 20% da fração ideal desse empreendimento por R$30.000 por metro quadrado, que representa um prêmio de 6% ao nosso NAV. Isso mostra como o mercado reconhece o valor das propriedades, reconhece o valor correto que nós temos de avaliação dentro do nosso portfólio, pagando prêmio no valor que a gente tem aqui no nosso portfólio, e em contrapartida a gente tem as ações hoje com desconto ao redor de 35%, 40%, o que claramente mostra que esse valor está errado, uma vez que você tem um mercado comprando as propriedades com prêmio. E lembrando que hoje o nosso portfólio é composto em quase 100% de imóveis AAA com esse valor que o mercado reconhece. E por fim, na parte de vendas, mais uma propriedade que na verdade era um terreno ali em Pirituba, que faz parte da nossa carteira de desfazimento também. A gente fez um acordo com o outro condômino que tem a área vizinha dentro do próprio empreendimento. Ele tem interesse em desenvolver a área, a gente tem interesse na venda, a gente acabou fazendo um acordo de permuta, ao redor de 40% vai ser a nossa permuta, ou seja, vai ficar resultante para nós 3.500 metros quadrados, mas de um produto last mile, ou seja, para distribuição direta dentro aqui de São Paulo, o que deve ter um resultado também muito bom, mas isso faz parte também de mostrar como o mercado está ativo em todos os processos de reciclagem que a gente queria fazer, qualificando cada vez mais o nosso portfólio. Então, em resumo, que a gente tem uma forte atividade operacional em todas as áreas estratégicas da companhia, já vinha assim, e esse trimestre em particular, a parte de locação se superou em toda a história da companhia. Isso é naturalmente fruto de todo o trabalho, toda a dedicação que a gente tem de toda a equipe da BR Properties, a qual a gente só tem a agradecer por todo esse trabalho, principalmente nesses 5 trimestres aí de pandemia, entregando resultados, né? Que mesmo nesses 5 tris, bastante complicados, a melhora operacional na companhia foi visível e percebida por todo o mercado. Isso é o que eu queria fazer como de introdução, de resumo. Passo agora então para o André, onde ele vai dar o detalhamento dos resultados do segundo TRI 2021. André, por favor. Obrigado, Martim. Bom dia a todos. Obrigado pela presença no call hoje. A gente está tendo um problema na webcast, então, quer dizer, caso alguém esteja tendo algum problema em ouvir bem o call, a gravação vai estar disponível no nosso site mais tarde, tá? Só queria avisar isso. Com relação aos destaques financeiros do segundo TRI, né, eu queria realçar os seguintes pontos. A gente registrou no segundo trimestre receita líquida de 78,6 milhões de reais, representando, apesar de todos os efeitos da pandemia no mercado, um aumento de 4% quando a gente compara com o segundo TRI do ano passado. Acho que vale destacar, como a gente já colocou no release, que aproximadamente 32 mil metros quadrados de novas locações, essas que o Martim falou, né, já contratadas, ainda não foram contabilizadas, ou seja, não passaram pela DRE nos resultados do segundo TRI. Para dar uma ideia para vocês, esses 32 mil metros quadrados correspondem aproximadamente a uma receita de 8,7 milhões por trimestre. A gente continua a gerenciar bem a administração predial, de acordo com as fases da pandemia, sempre seguindo todos os protocolos de segurança e cuidando da saúde de todos os colaboradores, não só nossos, como das empresas inquilinas também. Tá? E mesmo com o primeiro semestre ainda impactado pelas medidas de distanciamento, a gente continua com negociações de diferimento somente em algumas operações de varejo.
Tá? E à medida que a vacinação vem aumentando e com a primeira dose chegando a quase toda a população adulta nas próximas semanas, temos sentido um bom retorno aos escritórios. Falando de G&A, as despesas, excluindo vacância, plano de opções, impostos e tributos, alcançaram um montante de 14 milhões no segundo TRI, uma redução de 5% quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior. No primeiro semestre, essas despesas totalizaram 28,3 milhões de reais, o que representa uma redução de 3% em relação ao primeiro semestre de 2020. Essas reduções demonstram o nosso fiel compromisso com a manutenção do G&A, apesar da inflação que, medida pelo IPCA nos últimos 12 meses, chegou a 8,35%. O nível de inadimplência da nossa carteira saiu de 1,8% ao final do primeiro TRI para apenas 0,2% ao final do segundo trimestre, voltando então aos patamares usuais da nossa carteira, né, que a gente tenta e consegue gerenciar, né, com muita presença. Considerando a receita líquida e G&A que mencionei acima e despesa de vacância que ficou dentro dos patamares esperados, principalmente por conta da entrada do Parque da Cidade, até a gente está conseguindo uma boa economia lá em relação ao que a gente tinha previsto, a gente chegou no EBITDA ajustado de 55 milhões no TRI, resultando em uma margem de 70%, representando um aumento de 6% quando a gente compara com o segundo TRI do ano passado. A despesa financeira líquida ajustada foi de 28,5 milhões. Apesar da elevação da taxa Selic entre março e junho de 2021, né, para 4,25 ao ano, a taxa básica de juros continuou em níveis historicamente baixos e ainda continua, apesar dos 5,25, né, e a tendência aí, pelo comunicado do Banco Central, de aumentar mais um ponto em setembro. Dessa forma, o nível atual de juros, aliado ao processo de otimização de estrutura de capital que a gente vem realizando nos últimos anos, nos fez continuar apresentando uma despesa financeira líquida reduzida. No trimestre, o custo médio efetivo nominal da nossa dívida foi de 6,5% ao ano, que é o equivalente a CDI mais 2,2% ao ano. Desconsiderando os efeitos não caixa e não recorrentes do TRI, apresentamos um FFO de 26 milhões de reais. A margem ficou em 33%. Apesar de termos apresentado o EBITDA mais alto que no mesmo TRI do ano passado, os aumentos da Selic e da dívida líquida acabaram sendo responsáveis por essa redução de FFO em relação ao mesmo TRI do ano passado, que já era esperado. À medida que os projetos como o Parque da Cidade, Cajamar e Centauri começarem a gerar receita de locação, o Parque da Cidade já começou, teremos esse acréscimo de FFO, retomando aí os patamares que a gente imagina para a companhia. A BR registrou um lucro líquido de 27 milhões no TRI, representando um aumento de 40% aproximadamente quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. É importante destacar que o lucro líquido no TRI foi impactado positivamente em 51 milhões de reais pela reavaliação da totalidade do ativo complexo JK Torre B, consequência da venda de 20% da propriedade por um valor, como o Martim já mencionou, 6% acima do NAV. No acumulado do ano, o lucro líquido alcançou 41 milhões, correspondendo a um aumento de 20% em relação aos primeiros 6 meses de 2020. A gente encerrou o TRI com uma dívida líquida de 2 bilhões e uma posição de caixa de 770 milhões de reais. Como o Martim também já mencionou, a gente teve um TRI com forte atividade de M&A. Acho importante destacar as vendas do Tucano e de 20% do JKB, onde as transações ocorreram acima de NAV, 5% no Tucano e 6% no JK. Tivemos também a aquisição do Galpão Centauri, já 100% pré-alocado. E dentro da nossa estratégia de reciclagem contínua de capital, a gente comprou o Centauri por 2.500 metros quadrados, enquanto a gente vendeu o Tucano por R$3.000 o metro quadrado. O Tucano, acho que é um bom case, que ele havia sido adquirido em 2018 por 71 milhões, tendo 50 milhões financiados dessa aquisição, a CDI mais 0,7 ao ano. Com tudo isso, como o Martim também já falou, e com a venda, a gente obteve 33% de retorno nominal nesse investimento, num prazo aí de 2 anos e meio a 3. Em relação ao fundo de investimento imobiliário, BR Properties,
A gente celebrou a promessa de venda e compra, através da qual pretendemos alienar frações ideais e participações de imóveis nossos ao fundo, o qual, após a conclusão da oferta, terá a BR como consultora imobiliária. A efetivação da transação está sujeita à superação de determinadas condições suspensivas e precedentes. Vamos acompanhar o mercado e ver o melhor momento de iniciar a oferta. Seguindo a nova política de dividendos, a gente aprovou na AGO de abril a distribuição de R$ 71 milhões, equivalente a 0,14772 por ação. Desse total, 23,7 já foram distribuídos em junho e o restante será pago em 2 parcelas iguais nos meses de setembro e dezembro. Finalizando, no terceiro trimestre do ano passado foi aprovado o programa de recompra de ações. O programa vigerá até 5 de fevereiro de 2022 e contempla a aquisição de até 11 milhões de ações ordinárias. O total de ações recompradas desse programa até junho foi de 5.264.600.000 ações, as quais foram adquiridas pelo preço médio de R$ 8,94 por ação. Enfim, a gente tentou resumir aqui rápido os destaques da companhia, né, nesse primeiro semestre, especificamente nesse TRI, e agora a gente vai abrir para as perguntas de vocês. Mais uma vez, super obrigado aí pela presença no call. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte *2 para retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Pedro, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, bom dia a todos. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. Do meu lado são 2 perguntas. Então, a primeira dela em relação ao fundo imobiliário, se vocês podiam dar algum guideline de quais são os próximos passos até a conclusão da oferta, até a gente chegar à conclusão da oferta. E a segunda pergunta é em relação ao preço de aluguel, né? Então, acho que vocês reportaram aí que no TRI contra TRI ficou flat nominalmente. Então, se a gente podia entender um pouco melhor assim, se foi algum pushback de inquilino ou alguma renegociação e qual a perspectiva também desse reajuste pensando nos patamares de inflação. Obrigado. Bom dia, obrigado pelas perguntas. Em relação ao fundo, né, a gente tem o fundo já registrado perante a CVM, o registro aconteceu no início de junho, né, então a gente deu um prazo aí mais prolongado para acompanhar o mercado, e é o que a gente continua fazendo, tá? Então, assim, a gente teve um momento aí, quer dizer, entre início de junho e agora, que teve a possibilidade, né, da isenção de imposto entrar na reforma tributária, acabou não sendo concretizado, então isso acho que para o mercado foi um bom sinal. A gente tem a questão dos juros, que aparentemente, eu acho que pela indicação do Banco Central, a gente vê alguma coisa mais definida em relação, né, ao guidance do Banco Central e o que vai acontecer. Acho que o mercado está bem em linha, ou estava pelo menos uma expectativa bem em linha o que o Banco Central divulgou ontem. Então, a gente está aguardando, a gente tem, assim, desde que a gente iniciou, né, a ideia do fundo, um racional muito bem, né, caracterizado, né, a gente quer ter participações nos nossos projetos AAA dentro do fundo, poder gerar, né, ao cotista do fundo, né, aquilo que a gente faz e faz bem, como gestão imobiliária. Então, é uma questão agora de aguardar uma janela de mercado, começar a melhorar, para a gente poder sair com a oferta. Ainda não dá para dizer em que momento isso vai acontecer, tem um cronograma hoje na CVM, né, com datas, aí que pode ser também olhado lá, e assim que tiver mais novidade a gente fala. Tá? Com relação à questão do preço de aluguel, né, esse trimestre, esse segundo trimestre do ano, ele teve uma característica um pouco diferente dos outros, porque em relação a contratos atualizados pelo IGPM, ele tinha só 7% da carteira. Então, assim, alguns foram atualizados pelo IGPM, outros houveram negociação, tá? Então, esse não foi um reflexo grande. A gente
teve mais cerca de, sei lá, talvez uns 10% que foi reajustado por IPCA, sendo que um dos contratos, que é um build-to-suit com a Vale, né, no prédio, na propriedade que a gente tem perto ali de Belo Horizonte, ele tem uma dinâmica de ano menos 1, então ainda não pegou o IPCA maior, vai pegar no que vem. Então, de fato, esse segundo TRI teve uma dinâmica diferente das outras, com um reajuste que não era já o reajuste esperado de GPM, por essa representatividade menor do GPM, um pouco mais de IPCA, com essa característica, né, mais assim, específica da questão da Vale. Né? Então, isso acabou acontecendo, refletindo essa variação menor. Além disso, como a gente já mencionou, a gente teve um reflexo aí das novas locações, que são ótimas, do ponto de vista de ocupação, mas no Ventura, mas comparando com aluguéis que a gente tinha no ano passado, principalmente FINEP, que saiu, tem uma queda, e essa queda acaba refletindo no valor por metro quadrado médio da propriedade, né? E aí, ponderado pela área da propriedade, acaba sendo representativo também. Então, essa é um pouco a explicação desse flat entre o segundo trimestre e o primeiro trimestre do ano. Está bem claro. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia a você. Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, bom dia a todos. Eu queria fazer uma pergunta aqui, mais em relação à expectativa de vocês de locação, né? Que acho que muita empresa agora já voltou para o escritório, já está se preparando para voltar. Então, eu queria entender um pouco como é que estão as conversas agora nesse momento, né? Se vocês já estão vendo um aumento aí de interesse em começar a conversar para eventualmente locar mais área, para otimizar espaço, como é que está isso? E aí, até dentro ainda dessa mesma questão, como é que vocês estão vendo o posicionamento do portfólio de vocês nesse momento atual, né, da economia, né? Se, de fato, assim, as empresas estão procurando ainda fazer esses movimentos de flight to quality, eventualmente até pagar um pouco mais no aluguel, ou se elas estão um pouco mais querendo economizar e eventualmente indo para, vamos dizer assim, edifícios de qualidade um pouco inferior aí para economizar nesse momento. Como é que está um pouco o posicionamento também do portfólio nesse contexto? Obrigado. Obrigado, Cambaúva, pelas duas perguntas, né? Falando um pouquinho sobre locação, né? Como é que estão as conversas, né? Eu acho que o próprio reflexo do último TRI do ano passado, do primeiro TRI desse ano e agora desse segundo TRI, acho que já mostra bem isso, né? À medida que a gente já tem a vacina progredindo, né? Covid continua sendo um problema, mas deixa de ser um problema tão grande quanto era, as pessoas então começam a voltar às suas atividades. Você vê que a gente foi acompanhando, a gente teve um aumento de atividade de locação muito grande, né? Tanto que esse primeiro semestre desse ano foi o nosso melhor primeiro semestre de toda a história da companhia, tá? Então, acho que esse é um ponto muito, muito claro que a gente tem até agora. E o que a gente vê é que os nossos pipelines, eles foram cada vez mais engordando, né? Cada vez mais eles foram aumentando o interesse das companhias, as visitas, e até ocupantes que a gente não tinha no nosso radar começaram a visitar. Então, mostra que a gente deve ter um segundo semestre também muito forte, né? E, historicamente, né, quando você olha qualquer resultado de qualquer consultoria, você vê que o segundo semestre é sempre mais forte do que o primeiro semestre, né? E a gente tem um pipeline mais forte hoje do que a gente tinha no primeiro trimestre, né? Tem na entrada agora do terceiro tri, a gente está com o pipeline mais forte ainda. Então, as conversas estão indo bem. Você viu que para esse tipo de portfólio, já entrando um pouco na tua pergunta, né? Para esse tipo de portfólio, como o AAA nosso, ele não sofreu, ele foi extremamente resiliente durante a pandemia, né? Os primeiros 2 tris eles ficaram flat, mas a partir do terceiro tri, né, de dentro de pandemia, começaram a cair as vacâncias, uma vez que os inquilinos já começaram a fazer uma leitura. E isso é foco dessa demanda mesmo, desse novo paradigma, como a gente já comentou, de especificação que o inquilino está procurando, tá? Muita gente pensou, puxa, vai ter uma migração para edifícios mais baratos por uma questão de economia, e na verdade é o contrário, né?
os edifícios B, C, descentralizados, com menores especificações, são esses que estão tendo as grandes vacâncias, né? E essas vacâncias vêm, algumas porque efetivamente vão ser umas vacâncias permanentes, o pessoal vai ficar, vai colocar um pouco de home office dentro da sua estrutura e talvez não precise mais dessa área, e o que fica acaba migrando para espaços de melhor qualidade. Por quê? Porque para você ter talento dentro da tua companhia, ou seja, você ter os funcionários, você precisa oferecer hoje coisas que talvez não fizessem tanto peso, não tivessem tanto peso anteriormente, como a questão de acesso, já que você vai ter maior flexibilidade, então você tem que ter diferentes meios de acesso ao edifício, o transporte público passa a ser algo importante, uma vez que você pode ter flexibilidade de horário. Oferta de serviços, né? Uma vez que de novo você vai ter um horário mais flexível, então o pessoal que chega muito cedo, o pessoal que sai muito tarde, entendeu? Que ele tem os serviços que precisam, né? É um lugar que ele possa almoçar, possa jantar, tomar café da manhã, fazer ginástica, levar sua roupa para lavanderia, levar, entendeu? Armazenar produtos dentro do próprio prédio, tomar um café com os amigos, entendeu? Enfim, toda essa parte de serviço ficou mais importante. Então, isso quem tem são os prédios de boa qualidade. Então, voltando para o nosso portfólio, e essa migração que a gente tem feito nos últimos 4 anos de portfólio, né? Que bom que a gente já tinha começado ela, que bom que a gente já tinha feito essa leitura que os inquilinos iam ter isso, porque a pandemia simplesmente acelerou essa percepção que a gente já tinha e hoje o mercado inteiro de ocupantes percebeu, tenho que estar nos escritórios de primeiríssima linha para eu poder manter a flexibilidade que eu vou ter que dar para os funcionários, que isso me faz com que eu mantenha a qualidade e os talentos dentro da companhia. Senão, acaba ficando menos competitivo, né? Então, portfólios como o nosso, que acho que os resultados, os números mostram, você está vendo aí o volume grande de locações que a gente tem, né? Eu acho que talvez o mais emblemático de todos eles seja o próprio Ventura, né? O fato de ser no Rio de Janeiro, né? Que tem um mercado que tem menos atividade que de São Paulo, mas mesmo assim a gente continua vendo uma atividade forte, né? De empresas não ligadas ao setor de óleo e gás, né? Como não foi o nosso caso, né? Nas últimas recentes do Ventura, estamos falando de tecnologia e financeiro, né? Ambas mudando por um prédio que é um prédio que tem os valores de locação dos mais altos do centro do Rio de Janeiro, que é o próprio Ventura, as empresas saindo de edifícios que estavam com pior qualidade, mas a questão agora de ocupação, de flexibilidade, de layout e tudo que a gente já comentou, né, passa a ser um ponto muito importante, né? Então, você vê essa reação e um portfólio como a gente se posicionou, né, ele está indo muito bem, foi resiliente e agora é o primeiro a receber os benefícios dessa retomada. Obrigado, Martim. Se eu posso fazer um follow-up num ponto que você comentou aqui dessa questão das conversas com os locatários e querer essa flexibilidade, mais serviço, etc. Até nessa linha, assim, pelo que você tem visto, aqui tem muita gente, ou enfim, dentro do teu portfólio, que de fato está adotando algum modelo, né? Já está definido que vai ter um modelo de home office para todo mundo, ou a maioria, vamos dizer assim, quase todos estão indo de fato para esse modelo de ser mais flexível ou híbrido, enfim. Como é que está um pouco isso, pelo que vocês têm visto agora com as voltas para o escritório? Olha, nada diferente do que a gente já vinha visto antes da pandemia, com as empresas que já praticavam isso. O que as empresas praticavam antes, nas poucas que praticavam isso? É um trabalho mais híbrido, você vai ter para os funcionários alguma flexibilidade de 1 ou 2 dias eles poderem trabalhar de home office, vão poder ter uma flexibilidade maior de horário, vão poder ter uma flexibilidade do ambiente de trabalho, cenário de trabalho dentro do próprio escritório, né? Isso já vinha acontecendo. Com o Covid, isso foi democratizado, ou seja, hoje todo mundo está pensando dessa maneira. Não temos nenhum caso no nosso portfólio de empresa que diga vou ficar permanentemente, entendeu, de home office, entendeu, não vou precisar mais da área, não tivemos nenhum caso. E o que a gente está vendo agora é que sim, de maneira democratizada, ou seja, todas as companhias pensando de uma maneira ou de outra, vou dar mais flexibilização, entendeu? Então vou ter um pessoal que algum dia pode ficar em casa trabalhando, os outros vêm, um pessoal que pode vir mais tarde, um pessoal que pode chegar mais cedo para sair também mais cedo, que pode vir aos sábados, que pode vir aos domingos,
domingos, fazer outro tipo de trabalho. Então, é isso que a gente está vendo, é o trabalho híbrido, né? Aliado também às questões todas de novo layout, precisam de um layout que seja muito mais atualizado, né? Com vários cenários, né? Então, que tenha áreas para trabalho em grupo, áreas para trabalhos individuais, áreas para teleconferências com o pessoal que está aí presente, com o pessoal de fora, áreas de phone booth para ligações ou leituras de contrato que precisem de maior privacidade, as áreas comuns do prédio todas sendo utilizadas. Então, essas são as grandes mudanças que a gente viu, mas acho que essa questão do trabalho híbrido era algo que a gente já via em poucas empresas antes e agora a pandemia que democratizou esse conhecimento para todos os inquilinos vai continuar e é um trabalho muito saudável, né? Eu acho que quando você pega um portfólio como o nosso, ele é muito mais favorecido, né? Porque essas empresas passam a dar muito mais valor aos serviços que você pode oferecer ao edifício, às áreas comuns que você tem ao edifício que podem ser operadas e ocupadas por eles, né? Com lounges, entendeu? Com áreas de jardim, com áreas de verde, com áreas externas. Então, é esse um pouco como a gente está sentindo os inquilinos procurando áreas. Tá ótimo. Obrigado, bom dia. Alex Ferraz, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, Martim, André, obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira aqui é relacionada a M&A, mais ligada aqui à parte aqui de venda e reciclagem, né? Acho que até em função aqui da saída de caixa com a entrega aqui do Parque da Cidade, em um cenário com uma trajetória de juros mais forte, né? De fato, a gente poderia imaginar aqui que uma aceleração, aqui um foco maior aqui na parte da reciclagem, principalmente agora, né, em função do trabalho que vocês fizeram aqui nos últimos anos, né, aumentando muito a concentração do portfólio aqui nos AAAs, e de fato, para frente, a gente deveria imaginar uma presença maior aqui dos ativos AAAs na reciclagem. A gente viu ali no fundo, no passeio, você teve ali a venda do JK também, que é outro ativo que foi o festa da companhia, então se a gente deveria esperar também um pouco essa mudança no perfil dos ativos aqui da reciclagem. E a segunda pergunta em relação aqui ao mercado de galpões, né, vocês têm dado bastante destaque, que é o segmento, e até se a gente fosse olhar aqui as últimas transações da companhia, né, enquetes bem interessantes, aumentando aqui a exposição. Principalmente, eu queria entender um pouquinho melhor dessa questão do last mile, né? É um tipo diferente, né? O portfólio de vocês hoje é muito focado em ativos próximos a São Paulo, Cajamar, Jarinu, mas são ativos maiores, né? Aqueles big boxes, e agora vocês também entraram aqui no mercado um pouco mais ativos menores dentro da cidade. Mas é replicável essa estratégia ou era mais uma função aqui de um acordo que vocês já tinham com a VBI lá de trás, ou dá para replicar um pouco mais esse tipo de ativo para frente? Ótimo, Alex, obrigado aí pelas perguntas, né? Eu acho que na primeira parte, sobre a questão de reciclagem, né, a estratégia continua sendo exatamente a mesma, tá? Os não-core, a gente continua com esse trabalho que a gente fez, ainda tem um volume ao redor de 250 milhões, como a gente já falou, né? Brasília, Belo Horizonte, Alphaville, né? Uma propriedade no Rio de Janeiro, né? Que a gente considera isso nesse portfólio nosso de reciclagem. E sempre vai ter melhoria do portfólio, né? O caso da venda, por exemplo, do Tucano, dentro de todos os condomínios que estão lá, era o único prédio que a gente tinha num condomínio que a gente não tinha o controle dele, então a gente achou essa possibilidade de vender para alguém que encontre valor, que ia ficar com o controle daquele condomínio, que por isso pagou um prêmio de 5% numa propriedade que tinha 25% de vacância. E a troca da gente aumentar nosso posicionamento lá num dos condomínios onde a gente sim tem o controle, a gente já compra uma propriedade 100% locada por um preço inferior, essas trocas a gente sempre vai ficar fazendo, né? Ou seja, essa é uma visão oportunística que a gente tem e com isso olha o resultado que a gente trouxe para o nosso acionista, que nem o André detalhou ali, né? Considerando a data de entrada, o financiamento que a gente trouxe, a saída que a gente deu, que resultado a gente acabou dando para o nosso acionista, né? Vendendo e aumentando a nossa posição ao mesmo tempo, a nossa exposição nessa parte de logística. Então, isso de maneira oportunística. O 20% que a gente vendeu no bloco B, de novo, esse é um imóvel que está completamente ocupado, entendeu? Completamente performado, e a gente vendeu um pedaço minoritário, né?
o controle permanece com a gente, então a gente tem no mercado melhorias, né, de aluguéis, de valores, etc. A gente vai continuar captando isso com essa parte do controle. Agora, o que a gente já vendeu também comanda um prêmio de 6% com o valor que a gente tem, ou seja, isso é uma criação de valor importantíssima que a gente tem para o nosso acionista, na contrapartida 35%, 40% de desconto, que volto a dizer, não faz o menor sentido, né? É algo que nos incomoda muito isso, quando a gente tem o mercado pagando prêmio pelos nossos ativos, né? Então, o que a gente fez isso porque a gente viu duas oportunidades importantes, entendeu? Onde a gente, numa, se reposicionou e aumentou a nossa presença, né, com melhor qualidade, o caso de Jarinu, e outra que a gente vendeu de um imóvel que a gente já tem consolidado uma participação, né? E uma participação com prêmio importante, né? Então, não tem uma diretriz de mudança, a gente vai continuar vendo de maneira oportunística tanto aquisições quanto vendas. E na questão da segunda pergunta tua, Alex, sobre o Last Mile, né? Esse que a gente está fazendo, primeiro sobre Last Mile faz parte de toda a cadeia, né, de logística, né? Que a cadeia de logística vai desde a fabricação ou a chegada via importação em um dos portos, entendeu? Para depois para os grandes armazéns, para depois ser feita a distribuição, podendo ou não passar por uma área de Last Mile, né? Então ela faz parte, né? A gente sempre olhou esse mercado. Esse investimento específico que a gente fez, ele vai muito mais na linha de desfazimento do non-core que a gente tinha, né? Era um terreno que a gente queria vender, aí surgiu a possibilidade do próprio condômino que a gente tem ali, falar, olha, eu gostaria de desenvolver nesse terreno, então vou desenvolver, negociamos uma permuta e vamos ficar, obviamente, com... apreciando o valor desse terreno, tendo um produto final de last mile que tem uma demanda altíssima e a intenção dessa propriedade, já dizendo, uma vez ela alocada, ou até antes de aparecer comprador, a nossa intenção é vender essa área, não vamos ficar com uma área pequena. Agora, o segmento de last mile está dentro, como eu já comentei, da cadeia logística, e se a gente encontrar um projeto que faça sentido dentro de volume, dentro da cidade de São Paulo, que a gente possa desenvolver um last mile, ele está dentro dessa mesma estratégia que a gente tem de logística que podia fazer sentido. O que não faz sentido para nós são propriedades menores, né? A gente foi, obviamente, se desfazendo dessas menores, né? E por uma questão que a gente vê da própria gestão, da própria economia de escala, né? Que a gente talvez tenha uma vantagem competitiva e esse tipo de ativo que a gente vai olhar. Tá ótimo, Martim. Ficou bem claro. Obrigado. Obrigado a você, Alex. André Mazini, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, Martim, André, obrigado pelo call. Primeira pergunta sobre o top line. A gente viu que, quarter over quarter, né? Tri contra tri caiu 5%. E verdade que vocês venderam também alguns ativos, né? Do tri passado para esse, né? Teve Souza Aranha, eu acho, e alguns outros. Uns menos 1% de ABL no tri contra tri. Então, conciliar essa diferença entre o ABL e o top line, que foi um pouquinho mais, eu lembro que vocês tinham recebido algumas multas, né, que entraram no primeiro TRI, multa de rescisão do quarto TRI, que normalmente tem um lag para ser recebido. Se foi isso mesmo, se foi uma outra coisa, vocês já deram uma coisa interessante ali sobre o aluguel, né, no TRI contra TRI também, que estava em 0, e no ano contra ano em 7. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, follow-up no trabalho híbrido, né? Então, acho que exatamente já é consenso que o futuro é esse de trabalho híbrido mesmo, né? Todas as pesquisas aí mostram que os funcionários querem isso, então veio para ficar. Ao mesmo tempo, vocês estão se beneficiando de flight quality, acho que dá para ver isso nos números claramente. Mas, assim, olhando para o mercado inteiro, essas movimentações que estão acontecendo, né? Banco do Brasil, que vocês estão pegando lá no Ventura agora, o footprint anterior deles era no mundo pré-Covid e o atual no mundo pós-Covid. Esse pessoal tem reduzido um pouquinho o footprint por causa do trabalho híbrido agora, ou talvez o maior distanciamento no escritório compensa isso, e também essa parte toda de colaboração, área de tudo que você comentou, Martim, área para fazer meetings e etc., né? O escritório como um hub de criatividade compensa isso ou não? Vocês acham que vai ter um enxugamento mesmo de área, apesar de vocês se beneficiarem do flight policy, né? Mas pensando no mercado inteiro, assim, se o trabalho híbrido diminui um pouquinho o footprint ou não? Esses outros pontos compensam. Obrigado. Oi, Mazini. Bom dia, tudo bem com você?
Então, em relação à sua primeira pergunta, tentando destrinchar um pouquinho a questão da receita, né, TRI contra TRI, depois a variação, né, em relação ao primeiro TRI, foi como você falou, tá? No primeiro TRI a gente teve, mais basicamente concentrado em duas multas que a gente teve saída do Robocop, tá? Então, assim, isso gerou uns 5 milhões aproximadamente de diferença. Então, se você tira dos 103 milhões, que foi a receita bruta de locação do primeiro TRI e 5, né, a gente cai com uma diferença, quer dizer, basicamente de 95 milhões para 92 milhões de receita bruta TRI contra TRI. E aí um pouco que você falou, né, quer dizer, a venda de Souza Aranha em Porto Alegre teve um impacto aí negativo de cerca de 1.300.000, 1.400.000, né? E essas saídas que geraram a multa de Robocop no primeiro TRI também teve um impacto de cerca de 1,5 milhão, que acaba fechando os 3 milhões. Tiveram algumas outras coisas menores, mas que entre positivos e negativos se compensaram. Então, basicamente, isso justifica, né, essa pequena queda ex-multa entre o primeiro e o segundo TRI. A variação ano a ano, né, o TRI a TRI eu já tinha falado um pouco, né, o porquê da estabilidade, porque ficou flat. Ano a ano, né, os 5, 7% que a gente mostrou, tem um impacto maior, seria maior, como a gente já também falou, se a gente fizesse ex-Ventura, mas acho que ex-Ventura não faz sentido, é com Ventura, né? Ventura teve uns 10% de queda, porque o aluguel médio do Ventura, considerando as saídas do ano passado, principalmente FINEP, e as entradas esse ano, fez com que o valor médio por metro quadrado caísse no Ventura, e mais uma vez, como eu falei, pela área do Ventura, que é uma área grande, né, o ponderado acaba sendo representativo nessa conta que a gente faz de ano contra ano. O Centenário subiu um pouco, mas foi pouco, até por conta de rescisões que a gente teve, né, de alguns valores que estavam com aluguéis mais altos, essas rescisões que eu mencionei, e o Passeio deu uma subida que foi boa, né, em relação às correções que a gente teve, considerando, né, e que a gente tem as correções ano a ano, um pouco concentradas aí do Passeio, então isso também melhorou, considerando, né, o que a gente tinha no ano passado com o que a gente teve agora no segundo TRI desse ano, chegando aí a esse 7% médio de TRI contra TRI. E sobre a tua segunda pergunta, Mazini, a questão, continuando nessa questão do trabalho híbrido, né? Acho que vai depender muito, assim, se a gente está analisando no curto prazo, no médio e no longo, né? No curto prazo, como vocês mesmos acompanharam, né? Você viu que teve o mercado geral, né? Como você pediu na tua pergunta, como é que o mercado geral ainda central no nosso portfólio? O mercado geral teve uma absorção líquida negativa, ou seja, ele diminuiu em volume total de ocupação, né? E quando você destrincha, bom, aonde aconteceu isso? 2 pontos importantes. Aconteceram, sei lá, mais de 80% em empresas com menos de 1.000 metros, tá? Ou seja, que são empresas, então, que você pode concluir, são empresas já talvez de menor porte, entendeu? Então elas não têm tanta força para aguentar uma crise como a que a gente teve, e ao mesmo tempo ela tem um número de funcionários muito mais reduzido, né? Que pode mandar para casa e quando quiser voltar vai ter uma opção de 500 metros, 700 ou 1.000 metros muito maior do que alguém que ocupe 10.000 metros para sair e depois não vai encontrar esse espaço de volta, né? Então, primeiro ponto, tipo de empresa que foi, e segundo, de que tipo de edifício eles saíram? Eles saíram de prédios de menor qualidade, né? Mais descentralizados, ou prédios B, prédios C, né? Então, são esses 2 pontos, entendeu? São essas duas características que são as responsáveis pela absorção negativa que a gente teve líquida. E por quê? E foi negativa porque não teve nenhuma ocupação sendo feita. Aqueles que estavam pensando em buscar áreas para expandir ou para crescer pararam porque veio um novo cenário. O que você nota quando você olha especificamente no nosso portfólio, ao mesmo tempo que o mercado como um todo estava reduzindo esse tamanho nas empresas menores, nos prédios com menos qualificação, você notou que o nosso portfólio permaneceu com a vacância estável. Ou seja, as empresas ficaram nas áreas que elas tinham, né? E os nossos ocupantes são grandes ocupantes, entendeu? Dentro de prédios muito difíceis de encontrar substitutos, né? Então, alguém que ocupa 10.000, 15.000 metros, né? Fez todo esse investimento, não pode simplesmente, vou deixar essa área e depois eu vou voltar e vou encontrar algo igual. Não é assim que funciona, tem um capex muito alto, tem a própria localização, né? Tem a escassez desse tipo de produto, então fez ela ficar.
E está voltando agora, e a volta aí tem sim, né? E aí vai depender das características de cada companhia, e a gente acredita que isso acaba meio que se nivelando, né? Essas empresas, algumas não tinham nada de trabalho híbrido, eventualmente podem devolver um pedaço, 5%, 10%, 15% da área. Em contrapartida é que outras, entendeu, que tinham um adensamento muito grande, entendeu, ou precisam de um novo layout, porque o layout estava muito antigo, precisam então agora de mais área, né? Que isso que a gente notou, né? Algumas devolveram um pedacinho pequeno, outras estão aumentando, né? E a própria demanda que você tem do mercado, a volta da atividade econômica, crescimento do PIB, já tem setores como o próprio tecnologia, entendeu? Que ele continua crescendo e continua expandindo e ocupando mais áreas, né? Então vai depender de cada companhia. Num primeiro instante, sim, houve essa redução e a gente acredita que isso vai voltar e, especificamente, num portfólio AAA, como os fundamentos ainda estão ali, o que significa os fundamentos, né? E falando de São Paulo e Rio, pouquíssimo novo estoque nos próximos 2, 3 anos adiante. Primeiro ponto. Já partimos de uma vacância que ela está baixa para esse tipo de imóvel. E a demanda hoje é maior, ou seja, tem uma base maior de potenciais ocupantes para esse portfólio. Esse portfólio, analisando ele de uma maneira isolada, isso aí você tem absorção líquida positiva, entendeu? Você vai ter pressão nos valores de locação. A gente acredita ainda no final desse ano pode ter em São Paulo e Rio de Janeiro a partir do ano que vem, né? Então isso é um pouco como a gente vê. Perfeito, Martinho. André, obrigado. Obrigado a você, André. Tony, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, pessoal. Uma boa parte das minhas perguntas já foram respondidas. Só queria ver, Marcinho, vocês conseguem dar uma cor para a gente, como está o processo, as conversas para locação aí de Cajamar? Como vocês estão vendo, né, demanda e também indicação de preço aí para galpão. Essa é uma pergunta. A segunda, me chamou a atenção que era na adimplência, né, que foi bem pronunciada. Teve algum ponto, assim, alguma negociação que vocês fizeram específica para isso? Se pudesse também dar um pouquinho de cor, agradeceria. É isso, pessoal. Obrigada. Então tá bom, eu vou pegar a primeira parte, obrigado pela pergunta, eu vou pegar a primeira pergunta, né, respeito a Cajamar, locação, e vai um pouco em linha do que a gente falou, né, no contexto do mercado, né. Nós estamos fazendo lá um produto que é estado da arte, tá? Acesso direto da rodovia, 150 mil metros, onde a gente tem escala, então tem redução de custo de ocupação, né, o que isso traz, então, uma ocupação muito eficiente para o inquilino, ou seja, pelo que ele vai pagar, ele vai efetivamente utilizar e vai ter um custo condominial bastante baixo, proximidade a São Paulo, ou seja, esse é o tipo de produto que hoje eles estão procurando e é escasso. Então, a nossa demanda é muito grande, as chances da gente ter uma pré-locação é muito grande. Hoje a gente tem, considerando a área que a gente tem disponível de 150 mil metros, a gente tem um pouco mais de 3 vezes em termos de análises, visitas e estudos que estão sendo feitos na propriedade, o que é um pipeline bastante saudável, né? Claro que essas empresas que a gente tem, que são um pouco mais de 3 vezes o que a gente tem de área, estão olhando também outras possibilidades, mas no mercado onde tem vacância baixa, então o que a gente precisa é só de uma vez que a gente ocupe, né? Então temos uma demanda de 3, ou seja, essa demanda está bastante saudável, né? E os valores de locação, eles têm melhorado, né? Melhorado ainda não de uma maneira muito grande, R$1, R$1,50, R$2 por metro quadrado, mas mais importante que o volume de concessões tem reduzido, né? Que é o primeiro ponto que você vê, né? Não tanto o valor, mas o primeiro ponto são as concessões. Então, menor vacância, por quê? São poucas as áreas hoje disponíveis, por exemplo, em Cajamar, então quando tem a gente discutindo, não pode perder muito tempo, entendeu? Porque senão vai perder para um concorrente ou vai perder aquela área, entendeu? Para uma outra empresa e não vai ter como se mudar e com isso as transações então começam a ficar mais favoráveis ainda para o proprietário, né? Mas ainda tem muito chão para se recuperar e atingir os patamares que a gente teve no passado, né? Então ainda tem um crescimento muito grande a ser feito, mas o senhor em Cajamar, a gente tem visto transações recentes ao redor de R$23, R$24, né? Que já começa a mostrar uma recuperação bastante interessante em Cajamar. Em relação à inadimplência, assim, basicamente o que a gente tinha no tri passado eram 2 casos que a gente estava com atraso, 2 inquilinos, mas que a gente conversou, negociou
transformou isso numa condição de dívida, né, e eles estão pagando. Então, assim, a gente realmente reduziu os 2 casos, ficou ainda uma questão muito residual com o terceiro, de 0,2, tá? E agora, assim, a gente tem até sempre um viés bastante conservador e nessas condições de dívida, dependendo do histórico, a gente provisiona ou não, até que a gente tenha recebido, mas é dentro daquela linha, quer dizer, a gente vai estar sempre tentando administrar a carteira da melhor forma possível e resolvendo os casos, de um jeito ou de outro, não vamos ficar deixando essas questões crescerem, que é a pior coisa para a gente. Então é isso. Maravilha, obrigada, Martim. Obrigada, André. Obrigado. Marcelo Mota, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, bom dia. Obrigado. São 2 perguntas rápidas também. Primeiro, se vocês pudessem comentar sobre liability management, né? Enfim, se a Selic chegar aí 7,5, 8, 7, que deve ser o patamar para o final do ano, o custo de dívida de vocês acaba ficando talvez mais perto aí de 9% a 10% e fica pesado para a empresa, né? Então, dados os cap rates que a gente está vendo no mercado, meio que faz sentido, né, vender o portfólio e reduzir a dívida o máximo possível, ou, enfim, tentar fazer um swap de dívida. Então, entender um pouco o que dá para fazer para tentar reduzir o peso da dívida no balanço e um pouco como é que ficaria, né, a estrutura de capital ideal, né? Pensando principalmente no nível bruto de dívida, né? Se vocês têm vontade de trazer isso para um patamar muito menor do que o que a gente vê hoje, ou se só o crescimento de EBITDA com as locações ali no Parque da Cidade já para vocês já é suficiente, enfim, entender esses 2 pontos. Obrigado, gente. Oi, Mota, bom dia, obrigado. Então, assim, realmente acho que o juros está subindo um pouco mais rápido do que todo mundo imaginava, agora acho que já está mais no preço, né? Assim, embora pensando em final de 22 e 23 não era muito diferente do que a gente imaginava, né? A gente, assim, em termos de custo, né, de captação, comparando com as outras empresas no nosso nível, dupla mais, AAA, está super em linha, então não é uma questão de estar captando caro, é questão que o juros está subindo, né, a gente está com spread bom. Existem algumas alternativas, sim, no sentido de trocar algumas dívidas por dívidas mais baratas, eventualmente, mas eu acho que é um pouco mais a sua pergunta e a estratégia da companhia ser uma empresa pouco alavancada. A gente claramente fez aquisições maravilhosas, mas a gente sabia que com o investimento, ainda sem a contrapartida da receita, assim, a alavancagem ia subir um pouco, apesar de a gente estar ainda com LTV líquido ao redor de 20%, que é baixíssimo, com uma posição de caixa sempre bastante robusta, né? Só a relação de dívida líquida e EBITDA que cresceu mesmo e já estava no preço, assim, das aquisições que a gente ia fazer e a contrapartida de receita. Mas olhando para frente, sim, acho que faz sentido reduzir dívida bruta. Eu acho que também, assim, pensando nas vendas e assim, nessa atividade mais forte que a gente tem tido de M&A, com vendas, algumas compras também, mas pensando no fundo, pensando em outras alienações do non-core, a gente tem aí no radar, eventualmente, reduzir um pouco essa dívida bruta, em paralelo com, enfim, a receita vindo de Parque da Cidade, depois Cajamar e Centauri, essas 2 coisas somadas, né, trazer de novo a alavancagem para o nível mais baixo. A gente ficou muito subalavancado no índice de 20, mas a gente também não quer ficar no patamar que a gente está. Então, está sim no radar esse cuidado, né, e essa estratégia de reduzir, né, o que a gente tem hoje. Perfeito, muito obrigado, André. Pedro Lobato, do Bradesco BBI, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call e pela pergunta. Do nosso lado aqui, uma pergunta rápida. A gente queria saber mais como é que estão as conversas para a troca de indexador dos contratos. A gente viu aí que o percentual dos contratos por IPCA, indexados em IPCA aumentou aí uns 500 bases, né, tri contra tri. Então, saber aí como é que a gente pode esperar aí para frente. Obrigado. Oi, Pedro, obrigado pela tua pergunta, né? E acho que é exatamente o que a gente pode esperar, é exatamente isso que a gente está mostrando, né? A gente já tinha comentado isso em outros calls, né? Novos contratos de locações que a gente tem feito no final do ano passado, o primeiro tri, o segundo tri, eles já vêm com o indexador de IPCA, né? Os inquilinos já estão pedindo com o indexador de IPCA. Então, à medida que a gente vai assinando novos contratos, esse peso vai aumentando no que a gente tem de IPCA, né? Em alguns casos de contratos existentes,
persistentes, onde tem um reajuste a ser feito, e esse reajuste leva o valor de locação ao valor acima de mercado, aí a gente tem feito algum tipo de ajuste, né, para deixar ele dentro do valor de mercado, e a partir disso daí, alguns inquilinos, e quando nos pedem, podemos trocar daqui em diante, não retroativo, mas daqui em diante, podemos trocar o indexador de IGPM para IPCA, para nós é indiferente isso, não temos problema nenhum nessa troca, e a gente tem trocado. Então, são esses dois movimentos, mas o principal para essa mudança para o IPCA, né, que a gente está vendo o TRI contra TRI, são os novos contratos que estão saindo já com o IPCA. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, gente. Bom dia. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Martin Jaco para suas considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Bom, a todos, muito obrigado pelo call de resultados, pelo interesse. Como sempre, a gente fica à disposição para qualquer outra dúvida ou questionamento que vocês queiram fazer. Desejamos a todos um bom dia. A teleconferência da BR Properties está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.